Aleluia. Pergunta aí, seu vizinho, você é abençoado? O que ele respondeu? Os irmãos aqui estão craque demais. A palavra tem surtido efeito. Eu quero perguntar para você, como é que nós sabemos se somos abençoados ou não? Ou como é que nós sabemos como ser abençoados? Então, lá em Deuteronômio 28, eu não passei a relação para a Nicole, então talvez demore um pouco para ser projetado ali. Deuteronômio 28, a partir do verso 3. Eu vou pedir que você tenha paciência. As crianças estão conosco e, evidentemente, criança é sempre criança em qualquer lugar. Então, deixa a criança ser criança e o adulto seja adulto para olhar para cá e prestar atenção. Amém? Deuteronômio 28, 3 diz assim: bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Não teve nem um amém aí? Amém. Isso aqui é a narração das bênçãos de Deus. Quando Deus definiu que o povo seria abençoado, ele disse essas coisas. Ok? Então, eu vou ler para você. Verso 4, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que o Senhor te dá. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Verso 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. Verso 12. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servirem. É interessante que, segundo esse verso, existe uma condição para que essas bênçãos estejam sobre você. Qual é a condição? Lá no verso 1 do capítulo 28. Olha o que diz. Se, diga assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Então, aqui é uma condição do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, repete comigo, guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, para alcançar a bênção de Deus, segundo esse texto, é necessário que eu e você guarde o que Deus falou e guarde todos os mandamentos. Ok? Isso é uma forma de conseguir a bênção de Deus, guardar todos os mandamentos. Eu pergunto para você, tem alguém aqui que guarda todos os mandamentos? Você guarda todos, não cai em nenhum. Nunca falhou em nenhum. Aliás, olha o que Tiago 2,10 diz. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Meu Deus do céu.
Então, essa é uma forma de ser alguém abençoado, guardar todos os mandamentos. Mas é interessante que a Bíblia diz que, certa vez, Deus procurou um justo na terra. O que é um justo? Um justo é o que guarda todos os mandamentos. Ele encontrou? Não. Como é que eu e você, então, vamos ser abençoados com toda essa bênção e essa palavra de Deus? Como é que isso vira uma realidade na minha vida e na sua? Falei para o seu irmão, se você guardar todos os mandamentos. E se eu não guardar? Ele fala aqui, verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí a Bíblia descreve um tanto de maldição, inclusive pobreza e doença. Olha que interessante. No Velho Testamento, a única forma de você ser abençoado era sendo santo, era sendo totalmente justo. E como é que as pessoas daquela época faziam? Eles não faziam, não conseguiam. E aí, para encobrir aquele pecado, encobrir aqueles erros, encobrir quando alguém quebrava um mandamento, eles tiveram que sacrificar animais. E quando sacrificava o animal, então o sangue do animal cobria o pecado. E ao cobrir o pecado, então Deus abençoava. Era mais ou menos assim. Hoje eu pequei, aí eu vou lá e mato um cabrito. Então matei o cabrito, agora eu estou em paz com Deus. Mas aí eu tropecei numa pedra e praguejei. Falei, misericórdia. Não é bem misericórdia que as pessoas falam, não é? Aí entrou o pecado de novo. O que tinha que fazer? Matar outro animal. Aí não tinha animal que sobrava, né? Aí chegava em casa, o café não estava pronto. Aí o marido olhava para a esposa, fazia aquela reclamação, né? Dizendo, tu és maravilhosa. E ela retornava, não mais do que você. Não é assim nas casas hoje em dia? Igualzinho. E aí entrava o pecado na vida do sujeito e ele tinha que matar outro animal para ser encoberto. Essa era a única forma de ser abençoado. Aliás, o sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício para o ano. Ele fazia um sacrifício que valia por um ano. Então, se ele fizesse o sacrifício e Deus aceitasse o sacrifício, o povo, então, teria bênçãos durante um ano. Aí, quando chegava o mês de outubro, novembro, já vinha aquela coisa, né? Meu Deus, a bênção vai acabar dia 31 de dezembro. E o que nós vamos fazer depois? Depois tem que arrumar um sacerdote. E se o sacerdote morrer? Aí nós estamos enrolados. Aí tem que dar jeito de alguma forma. E essa era a forma de ser abençoado por Deus. Deus definiu isso. Agora, eu quero dar uma boa notícia para você. Existe uma outra forma de receber essas bênçãos aqui. Essa outra forma se chama Cristo. O que Cristo fez por mim e por você? Ele fez uma obra que era perfeitamente justa, que a Bíblia fala que ele não tinha pecado algum, então ele poderia nos representar. Ele fez essa obra, pegou o resultado disso, levou até Deus, entregou lá e disse assim, essas aqui são as obras da Renata. Mas foi ele que fez, não foi ela. Essas aqui são as obras da Renata. Aí depois chegou de novo, essas aqui são as obras da Vânia. Aí pegou mais um resumo, essas aqui são as obras da Eliene. Essas aqui são as obras do pastor Hélio. Isso significa o quê? Justificação. Significa que Jesus nos tornou justos para sermos abençoados através dele. Ou seja, quando Deus hoje, depois da cruz de Cristo, olha para mim e para você, ele não vê as nossas obras. Ele vê a única obra que Cristo fez. A única obra.
E por causa dessa obra de Cristo, que chama-se cruz, eu e você fomos tornados justos. Eu pergunto para você, em algum momento aqui você ajudou Deus nisso? Em algum momento Deus usou alguma coisa das suas mãos? Não usou nada. Por quê? Eu e você não seríamos capazes de produzir isso. Eu e você não seríamos capazes de ajudar a Deus a resolver esse problema na nossa vida. Por isso chama-se graça. Quando você recebe algo de graça, o que você paga por aquilo? Diga aí para o seu vizinho, o que você pagou para ser justo e santo? Segunda Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Jesus se transformou em pecado. Qual pecado? O meu e o seu. Agora eu te pergunto uma coisa, qual o pecado que Jesus pagou por você na cruz? Qual? Os que já passou? Pagou os que já passou? Os que talvez você fez hoje, pagou? E os que você vai fazer amanhã? Por isso chama-se graça. Mas o que acontece? Muitas pessoas, e é a nossa campanha de jejum, depois que aceitam Jesus, eles querem dar uma força para Deus. Eles querem ajudar a Deus a resolver o problema de si mesmo. Então eles falam, Deus, vamos fazer o seguinte, o Senhor já me salvou, agradeço, né? Salvação é de graça, eu não poderia comprar. Mas de agora em diante, eu mesmo vou fazer. Ok? Então me dá as leis aí de novo, que eu vou guardar lá no meu telemóvel, no meu espelho, e todos os dias eu vou olhar para a lei para saber o que eu tenho que fazer. Isso é o que o apóstolo Paulo diz que são pessoas que caíram da graça. Decaíram de Cristo. Ou seja, por um breve momento eles entenderam que a justificação era por Cristo, que a salvação era só por acreditar nisso, pela fé. Mas depois ela começa a fazer obras. Ela começa a fazer coisas para ajudar a Deus. E eu pergunto para você, vamos fazer um teste aqui, se você tem ajudado Deus ou não, ok? Quantos estão aí comigo nessa manhã? Estou me sentindo meio só hoje. Não sei se o povo está cansado, é o jejum, não é? Vamos fazer um teste aqui. Quando uma pessoa ela acha que as suas próprias obras podem ter efeito diante de Deus, então elas procuram fazer um monte de coisas. Então elas vão para a igreja, fazem oração, tem muitas que fazem até penitência no próprio corpo, para mostrar para Deus que ela fez algo, e isso que ela fez merece um crédito. Não é? Deus, olha, eu jejuei 21 dias. Senhor, eu orei em línguas meia hora todo dia. Então eu mereço um crédito, não é não? Fala a verdade, você já pensou isso? Então vamos fazer um teste. Quando vem um problema na sua vida, vamos falar sobre enfermidade. Vem uma enfermidade na sua vida. O que você acredita mais? Alguém te chamar para ir na igreja 7 dias num jejum para participar da campanha, 7 dias para receber a cura. Ou ir lá numa célula e receber a oração sem fazer nada. O que você acredita mais que resolve o seu problema? A campanha ou ir na célula? Hã? Muitos acham que a campanha dá mais resultado. Por quê? Porque você fez. E aí, porque você fez, Deus então é obrigado a te dar uma bênção. Por quê? Você é tão boazinha. Você é tão bonzinho. Você merece. E aí nós estamos pegando essa palavra e dizendo que é loucura.
É loucura fazer algo para merecer algo de Deus. É loucura. Aí vou dar um outro exemplo, então. Você está com a vida financeira um pouco perturbada. E aí você precisa, então, melhorar isso. O que você acredita que dá mais certo? Sair na rua e entregar currículo? Ou orar e pedir para Deus fazendo uma oração só? Você percebe como a nossa mente é condicionada a fazer algo para merecer? Você está o tempo inteiro chamando a atenção de Deus. Vamos pegar um exemplo do jovem, então. O que é mais fácil um jovem achar que é santo? Quando ele deixa de fazer algumas práticas ou quando ele crê na cruz de Cristo? Essa semana não fiz nada, não vi nada, não fiz nada em mim. Então eu sou santo, vou chegar na cela e vou arrebentar. O louvor hoje vai fluir, porque eu não fiz nada, não caí, nada. Aí o dia que cai em pecado, e todo mundo sabe que jovens têm uma forte tendência, né, a algumas questões, aí nem vem na célula. Não, aí liga para o Mateus, não, Mateus, hoje eu não estou sentindo bem. Vamos fazer o seguinte, eu tenho algumas coisas para resolver, depois que eu resolver eu vou. Eu não estou muito preparado para isso. Eu digo para você, isso é confiar no merecimento. Isso é chegar para Deus com obras, para mostrar para Deus que você é bom. E isso é o que o apóstolo Paulo diz, que quando ele conheceu Cristo, todas as obras naturais, todos os dons naturais que ele tinha, todo o reconhecimento natural, ele diz que era lixo. Por quê? Deus só pode abençoar quem é justo. O amém não foi forte. Porque aí você fala, bom, eu não sou justo então, porque eu sou cheio de defeito. Não, mas Jesus te tornou justo. E eu estou já há uns 20 dias tentando convencer você disso. A vida cristã, ela começa com a justificação. Nós lemos, através do livro, que há cristãos que passam a vida inteira atrás de justificação, atrás de santidade. Há uma falsa impressão de que quanto mais eu andar com Deus, quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu tiver experiências com Deus, quanto mais eu negar o pecado, quanto mais eu negar a mim mesmo, serei santo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A nova aliança não é assim. Lá no início, quando dá o start na sua vida, quando você recebe a Cristo, Deus já te fala, você já é santo. Se veja como tal. Se porte como tal. Você já é santo, você já é livre do pecado. Você não tem que passar anos da sua vida para ser uma batalha constante com o pecado. Você fala, pastor, mas como é que eu resolvo isso? Acredite, creia, que a justificação é pela fé. Agora, fé no quê? Fé que Cristo nos justificou. Fé que Deus resolveu o problema do pecado. Como é que Deus resolveu o problema do pecado na nossa vida? Ele mudou a nossa natureza. Se nós fôssemos uma árvore, antes de Cristo nós seríamos como um pecadeiro. O que é o pecadeiro? Só faz pecado o tempo inteiro. O tempo inteiro só faz pecado. Você olha para as pessoas sem Deus, o que elas fazem o tempo inteiro? Dia após dia, hora após hora. Pecado. Mas uma semente do céu, que a Bíblia fala de divina semente, entrou em você. Na hora que entrou em você, mudou a sua natureza. Você não é mais um pecadeiro. Qual que é o nome da árvore do justo? Justeiro. Justiceiro não é muito bom, né? Justiceiro é quem faz justiça com a própria mão.
Justieiro. Falei para o seu vizinho, você não é mais um pecadeiro. Inventa o nome aí da árvore que ele é. Fala, você é um pé de justiça. Aí você fala, pastor, mas por que eu vivo caindo no pecado? Porque você olha para o pecado. Por que eu vivo caindo no pecado? Porque você ainda não crê que Deus já te livrou disso. O dia que você crê e entender isso e aquilo virar uma revelação dentro de você, quando o pecado vier, você diz, eu não preciso mais de você, pode ir embora. Tchau. Não preciso. Estou tão bem aqui. Eu me sinto tão amado por Deus, eu me sinto tão limpo por Deus, que eu não preciso mais disso. E aí vencemos o pecado pela fé. Não é por nossa obra. Não é pelo nosso braço. Eu, quando era mais jovem, vivia caindo em pecado e todas as vezes eu levantava e falava, agora vai, quero ver, diabo, pode vir. Aí fazia jejum, uma semana eu vou ficar livre desse negócio, dessa maldição, sei lá que nome. Vou ficar livre, vou ficar livre, vou ficar livre. Passava um jejum, vigília, saía da vigília, uau, no dia seguinte caí em pecado. Meu Deus do céu, não adiantou nada, tem que fazer de novo. Ainda vinham os enviados do não sei onde e falavam, você tem que orar mais, tem que jejuar mais. Você tem que fazer mais, fazer. Quer dizer, Deus precisa da sua ajuda. Isso é uma loucura. Aí um dia um enviado do céu, chamado Naor Pedrosa, quem conhece? Numa conferência, me falou sobre o amor de Deus. E tem um livro dele, qual que é o livro? Tem um livro dele que ele claramente escreve isso, que você não precisa lutar contra o pecado. E eu falava, como não? Eu tenho que lutar, eu tenho que correr, eu tenho que resistir, eu tenho que orar, eu tenho que... Quando vem um pensamento, tem que orar em língua, tem que falar, tem que pular. Não. O pecado se vence pela fé que você já foi perdoado. Aí não faz mais sentido. Pecar não tem mais graça. Quando você recebe graça, o pecado perde a graça. E aí, ao invés de você olhar para o pecado, que tenazmente nos assedia, como diz a Bíblia, você olha para Cristo. Aí a sua vida fica mais fácil. Aí você consegue fluir. Você consegue chegar diante de Deus, tranquilo, em paz, confiado em quem? Em Cristo, não em você. Confiado na justiça de quem? De Cristo e não a sua. E é interessante que a Bíblia fala que Deus abençoou Abraão. Deus abençoou. Abraão veio antes da lei, não tinha lei, mas ele já tinha consciência do pecado. É interessante que Deus veio e abençoou. Por que Deus abençoou Abraão? Porque ele era justo? Não. Ele era terrível. Abraão era um cara terrível. Certa vez ele chegou com a esposa numa outra cidade, a esposa dele era bonita, Sara, e aí ele falou o seguinte, se eu falar que ela é minha esposa, vão me matar. Então eu vou falar que ela é minha irmã. Olha aí para sua esposa, fala, eu vou falar que você é minha irmã, o que você acha? Aí chegou numa cidade, disse que era irmã. O que aconteceu com a irmã dele? Foi levado por outro homem. Esse era Abraão, homem justo. Não era não, ele era cheio de defeito. E Deus decidiu abençoá-lo. Mas ele teve uma ação que fez com que tudo isso acontecesse. O que ele fez? Creu. Isso está lá está em Gênesis também, mas Paulo diz, Romanos 4, verso 3, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Diga assim, Abraão creu em Deus. Eu pergunto, e você, crê em quê? Na força do seu braço?
Mas é interessante que a bênção que Deus liberou sobre Abraão, e uma delas é prosperidade financeira, a Bíblia não fala que Abraão era rico, fala que ele era riquíssimo. Quando a Bíblia exagera num negócio é porque é mesmo, riquíssimo. E aí Deus fala, quem te abençoar, vou abençoar, quem amaldiçoar você, vou amaldiçoar. Você, em outras palavras, será herdeiro do mundo. Tudo que está aqui eu vou dar nas suas mãos. Já pensou Deus falando isso para você hoje? Todas as riquezas da terra são para você. Toda a saúde. O seu gado vai crescer mais do que todos. Não vai ter uma doença na sua casa. Isso é bênção ou não é? Eu vou te dar uma boa notícia. Essa bênção de Abraão é para você. E a mesma coisa que Abraão fez é que eu e você fazemos hoje. O que ele fez? Creu em Deus. E quando creu, isso foi imputado para a justiça. Então, tudo que Deus prometeu para Abraão é para você hoje. Você fala, pastor, mas por que nós não vimos isso no meio da igreja? Por que não vimos pessoas riquíssimas aqui dentro? E eu creio que os irmãos serão. Por que não vemos ainda? Porque você não crê 100% nisso. Você ainda quer ajudar Deus. Você ainda quer mostrar para Deus que você sabe fazer. Ó, Senhor, eu vou abrir um negócio aqui, porque eu sei como é que faz. E o Senhor faz favor de me abençoar. Está escrito aqui, ó. Quem dá o dízimo será abençoado. Então, o Senhor faz favor de me abençoar. Isso é confiar no merecimento. Isso é loucura. Pergunta ao seu irmão, você já abandonou essa loucura aí na sua vida? Ou você ainda tem isso? Pergunta o outro, fala, você ainda tenta resolver os problemas da sua vida? Agora, é interessante que... Amém, era só uma frase. É interessante que, na nossa cabeça, vira e mexe, nós achamos que o maior impedimento para o nosso crescimento, o maior impedimento para a bênção de Deus na nossa vida, o maior impedimento para a gente fluir em Deus é o quê? Pecado. Ou foi só eu que pensei isso? Você não pensa, não. O maior impedimento da sua vida é o merecimento. Não é o pecado. Ainda que o pecado é horrível. E não é vontade de Deus que eu e você viva no pecado. Tanto é que Ele nos libertou. Mas há algo pior que o pecado na nossa vida. Chama-se justiça própria. Quando você mesmo resolve os problemas da sua vida. Isso é uma justiça natural. Uma justiça do homem. Uma justiça sua. E quando você olha para a justiça que é sua, você despreza a justiça de Cristo. E aí Paulo exagera e fala, Cristo morreu em vão então. Por que Jesus morreu na cruz? Se você mesmo pode ser justo por si só. Não, pastor, eu sou justo, eu sou bom. Alguma coisa tem que ter de bom na minha vida. Não é assim que às vezes você pensa? Não, alguma coisa. Pode não ser tudo, mas alguma coisa é boa em mim. Não é? Porque a nossa carne quer o tempo inteiro ter um crédito. E por isso muitos caem no pecado, porque acham que a carne é forte. Mas o apóstolo Paulo já disse, domingo eu falei sobre isso. Em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Pergunta aí, seu vizinho, tem algum bem na sua vida? Tem algo de bom na sua carne? Aí você fala, pastor, mas e a questão do pecado? Deixa eu fazer uma afirmação ousada aqui para você. Deus, presta atenção, Deus jamais pode punir você por causa do seu pecado.
Por que Deus não pode fazer mais isso? Porque Ele é justo. E Ele já puniu os seus pecados. Então, uma pessoa não pode sofrer punição 2 vezes. Ninguém pode ser preso pelo mesmo crime 2 vezes. Então, se Jesus punisse você por causa do seu pecado, Ele estaria invalidando a punição que Jesus teve na cruz. E Deus não faz isso. Ele é justo. Por isso, quando Ele olha para você, Ele não vê pecado. Bom, de 2 uma, ou você está meio devagar hoje, ou ainda tem conflito na sua mente. Como assim? A vida inteira eu corri de Deus por causa do pecado. Pois é, quero te dar uma boa notícia, não precisa mais correr dele. Corra para Ele. Recentemente Ele fez essa obra por mim e por você, tem uns 2000 anos. Mas até hoje tem gente fugindo de Deus. Deixa eu ler então, às vezes você não acredita. Romanos 4:6, olha o que diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Vê se consegue pôr esse versículo aí. E é assim também que Davi declara, Romanos 4:6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Você fala, não, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. O que nesse texto fala que você tem que fazer? Você pode até fazer. Não significa que Deus vai aceitar. Por quê? Ele já aceitou uma obra. Que está lá no seu nome. Está em seu nome. Já tem um cheque lá para pagar por tudo. No seu nome. Pastor, eu nem fui lá. Pois é, Jesus foi lá e pagou por você. Jesus foi lá e justificou você. Ele limpou você. Ele sofreu a punição dos pecados no seu lugar. Logo, por que você aceita acusação hoje? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não sou eu, não é você. Não é as nossas obras, não são as nossas obras. É Deus que nos justifica. Está lá em Romanos 8. E aí Paulo diz, quem intentará? O único que podia julgar você, que é Deus, já julgou. Não tem mais ninguém acima de Deus. Não tem mais nenhuma punição acima do que Ele já fez. Romanos 4:14 diz assim, pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se então a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Gálatas 3 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, diga assim, a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. O dia que Cristo veio e morreu na cruz, a lei deixou de operar na sua vida. Por isso que ele fala que quando não tem lei, então não tem o quê? Transgressão. Por isso que Deus não vê o seu pecado, porque Ele não aplica mais a lei a você. Ele aplicou a lei a Cristo. E por que muitos não vivem isso? Por que muitos não reinam nessa vida como o Senhor quer? Porque a fé não está baseada na justiça sem obras. A fé está baseada em outras coisas. É como se
Eu vi uma ilustração de um irmão muito, muito boa. É como se lá no céu tivesse um armário com o nome de cada um de nós. E aí o dia que eu e você morrermos, Deus vai mostrar o céu para nós, e de repente ele chega num quarto, tem vários armários. Ele fala assim, esse é o armário do pastor Rainer. Aí ele abre o armário, tem um monte de bênção lá, enumerada. Aí ele fala, mas por que essas bênçãos estão aqui? É porque era sua, mas você não pediu. Era sua, você não desfrutou, está aqui guardado. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu quero ter meu armário limpo lá em cima. Tudo que é para essa vida, eu quero hoje. A bênção de Deus é para hoje, não é para depois. Depois eu e você não precisamos mais de bênção, nós vamos estar no céu. Será que alguém vai precisar de prosperidade lá no céu? Será que alguém vai precisar de saúde lá no céu? Será que alguém vai precisar de paz lá no céu? De alegria lá no céu? Não! Todas as bênçãos de Deus é para nós hoje. E elas estão guardadas, segundo esse irmão, no armário lá em cima. E à medida que você pede, você recebe. Não é isso que diz a Bíblia? Ao que pede, quem pede, quem busca. Deus não coloca mais empecilho algum para você crer, para você receber. Ele olha para você e já fala o seguinte, esse aqui é justo. Aí às vezes você está numa oração e Deus está ali com os ouvidos, porque Ele sempre ouve. Diga assim, Deus sempre me ouve. Jesus falou isso, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Se Ele ouve Cristo e Cristo está em nós, Ele nos ouve. Então às vezes você vai ali na oração e Deus está lá com os ouvidos pronto a te abençoar. Só que aí você passa a oração inteira arrependendo pelos pecados. Aí Deus para e fica, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu nem sei mais do que ele está falando. Aí você termina de arrepender por todos os pecados seu, do avô, do tataravô, dos antepassados, das maldições de quando descobriu o Brasil. Aí quando você acha que está justo, aí você já fala, bom, agora não preciso de Deus mais não, já estou perdoado, já estou limpinho, estou cheirosinho, então vou embora. Aí Deus ia te dar uma bênção e guarda no armário. Falei para o seu vizinho, só depende da sua fé. Fala, pastor, eu não fiz nada por esse casamento, para ser um casamento bom. Ok, não faça nada, ore e peça a Deus. Pastor, eu nem sou o melhor funcionário daquela empresa, mas ore, peça a Deus para ser promovido, para o seu ordenado aumentar. Isso são bênçãos. As bênçãos de Abraão estão sobre nós. E se você não vive isso, é porque você não quer. Fala, não, pastor, eu quero. Eu te pergunto, o que você tem feito por isso? Muita coisa. Esse é o problema. O que você tem feito para a sua vida ser mais abençoada? Um monte de coisa, pastor. Pois é, para hoje. Faça uma só, creia. Eu sei que eu estou chovendo molhado, né? Faz a semana inteira falando sobre isso. Mas esse é o meu papel, é mostrar a Bíblia para você. 1 Coríntios 3, 21, olha o que diz. Portanto, ninguém, diga assim, ninguém se glorie nos homens. Por que ele fala para ninguém se gloriar nos homens? Ele fala agora em seguida. Porque tudo é vosso. Aqui está dizendo, tudo será vosso? O que está dizendo aqui? Já é. Falei para o seu vizinho, a bênção já está. Já está liberado. Não precisa pagar mais nada. Não precisa fazer penitência. Fala para ele, não precisa fazer jejum. Você fala, pastor, então por que nós estamos jejuando? É outro motivo. Mas a bênção de Deus já está. Tudo é vosso. Verso 22.
22, 1, 2 e... Amém. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam os futuros. Você voltou. Você voltou no 21. Tudo é vosso. 23. E vós de Cristo. E Cristo. Falei para o seu vizinho, tudo é seu. E você é de Cristo. E Cristo é de Deus. Agora pergunta para ele, será que tem hipótese de dar alguma coisa errada nessa soma aí? Será que tem algum erro nessa equação? Que você precise fazer alguma coisa? Fala, não, tudo é de Deus, mas isso aqui é eu que resolvo. Senhor, eu confio em Ti em tudo, mas o meu trabalho, pode deixar que eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, eu vou falar inglês, alemão, francês, vou arrumar o melhor emprego desses países. Louco. Aí olha para quem está atrás de você, fala assim, tudo já é seu. E você já é de Cristo. E Cristo é de Deus. Então fala aí para ele agora, fala, não caia da graça. Não volte à lei. Não mereça. Não queira merecer. Apenas receba. Último versículo, Gálatas 5:4, quer dizer, Gálatas 5:4. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz à igreja dos Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça. Meu Deus do céu. Não tem uma coisa pior do que um cristão hoje cair da graça. Olha tanto que é sério isso. De Cristo vos... Mas pastor, eu fiz 40 dias de jejum na água. Pois é, você desligou de Cristo. Você assumiu o piloto automático. Jesus estava ali, a pilotar a sua vida. E você diz para ele, pode deixar que eu sei. Eu faço. O casamento está ruim, ok. Vamos procurar um livro, 10 medidas para sair do poço. De Cristo vos desligastes. Isso é uma realidade tão triste que eu percebo na atualidade igrejas inteiras desligadas de Cristo. E eu pergunto para você, se elas estão desligadas de Cristo, elas estão ligadas aonde? As pessoas dão mais valor aos profetas do Velho Testamento, que cai fogo do céu, que abre o buraco e a gente morre, e para o sol, e move montanhas. Eles dão mais valor a isso do que um inocente na cruz. Eles falam, esse negócio de crer, não, isso aí é para novo convertido. Isso aí não serve para mim, eu já sou maduro. Esse negócio de crer e ficar chorando lá e ter a cara de pau de pedir para Deus sem fazer nada, não, isso aí não é para mim. Pois é, desligou de Cristo. E eu pergunto, está ligado aonde? Se Jesus é o único intermediador entre nós e Deus, está ligado aonde? Quando você acha que merece alguma coisa da parte de Deus, olha a consequência, pôs Cristo de lado. Jesus, é o seguinte, o Senhor morreu na cruz por mim, muito obrigado, mas pode deixar que agora
eu consigo. Pode deixar, que agora eu faço. Não é isso que a nova aliança nos ensina. O que Paulo diz é: continue a carreira olhando para Cristo, sempre. Do que converteu hoje até os 50 anos, Tiranossauro Rex convertido. Olha para Cristo. Sabe que se nós não fizermos isso, jamais seremos considerados justos diante de Deus. Jamais. O dia que eu e você morrermos e formos diante de Deus, Ele não vai olhar o que a gente fez. Ele vai olhar o quanto Cristo tem na sua vida. Ele vai olhar o quão ligado a Cristo você está. Ele vai olhar e vai medir o tanto de graça que tem na sua vida. Por isso, decida hoje se sentir como justo, porque você é. Decida hoje dar todo o crédito a Cristo. E um dia, você poder levantar suas mãos e dizer: glória a Deus. Porque muitos de nós, sinceramente falando, muitos de nós não precisamos dar glória a Deus, porque nós fizemos. Você faz um trabalho, olha para aquele trabalho e fala: uau, eu sou muito bom. Glória a mim. Quando é que nós podemos dar glória a Deus? Quando a nossa confiança é inteiramente nele. E eu tenho meditado sobre isso nesse tempo e orado. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu não vejo as pessoas desfrutarem disso. Tem uma ordem aí: justiça, depois paz, depois... Muitos irmãos ainda estão aqui na justiça. É uma luta com a sua justiça própria, a justiça de Deus. Você pega o controle, passa o controle para Deus, pega o controle de novo, quando está tudo bem, quando está mal, passa para Ele. Agora, uma pessoa assim não tem paz. Por quê? Ela vive confiando no seu braço. A alegria, então, nem se fala. Isso aqui é uma sequência. Agora, não, eu creio, eu estou justificado. Qual que é a consequência? Andar em paz. Romanos 5:1, coloca aí para mim. Ter paz. Olha o que diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, depois que a justiça de Deus é revelada em mim, eu tenho paz com Deus. Depois que eu tenho paz com Deus, o que é que vem? Alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas eu pergunto para você, por que você não desfruta da alegria 100%, completa? Porque não está em paz. Por que não está em paz? Porque não foi justificado. Aliás, você já foi, mas não recebeu isso. Não creu nisso. Eu falo para você, Deus é o seu pai. O meu sonho é ver meu filho feliz. O meu sonho é ver meu filho em paz. Eu chego em casa, ele vem e me abraça. Aquilo lá é a coisa mais gloriosa que eu tenho nessa vida natural. Ver meu filho em paz e feliz. Se eu que sou mau penso isso, imagina Deus. E Deus olha para nós e vê muita gente angustiada, não consegue viver em paz, com medo, com receio. Entrega ou não entrega minha vida a Deus? Põe ou não põe a confiança nele? E porque não sentem paz, não são felizes. Eu vejo no rosto de muitos. Não estão plenamente felizes. Por quê? Porque você confia ainda na sua justiça. Decida hoje viver a justiça. Decida hoje sair daqui com paz.
Decida hoje ser feliz. Porque Deus já liberou todas as bênçãos possíveis sobre você. Agora, a alegria não vem da bênção. É lógico que bênção nos alegra. Mas a alegria vem da paz. Ah, pastor, estou orando para eu ser abençoado com um carro. Ok, quando você ganhar o carro, você vai ficar feliz, obviamente. Mas você pode ser feliz andando de autocarro na mesma. Ah, eu vou ser feliz quando a minha conta bancária tiver 5 mil euros lá a sobrar. Ok, você realmente vai se sentir bem com isso. Quem não sentiria? Mas quando está lá 5 euros, você tem que estar feliz também. Porque a sua felicidade não depende de dinheiro. A sua paz não depende do contrato de trabalho que você tem. A sua paz depende do quanta revelação você tem de que é justificado, amado, santificado, glorificado, escolhido, predestinado a ser filho. Isso nos gera paz. Cadê os irmãos da ceia? Pode vir aqui. Os irmãos do louvor podem subir aqui também. Eu passei um pouco do tempo, os irmãos me perdoem. Pergunta aí, seu vizinho, você quer a bênção de Abraão? Então creia. Decida hoje crer. Decida hoje crer que Deus só tem bênçãos para você. Maldição nenhuma pode vir sobre a sua vida. Jamais alguém vai amaldiçoar quem é abençoado. Jamais. Jamais. Feche seus olhos no seu lugar. Não. Enquanto os irmãos distribuem os elementos da ceia, enquanto você recebe os elementos da ceia, eu queria que você orasse aí no seu lugar, você e Deus. Sabe que Deus é o mais interessado de mostrar a justiça dele para você. Ele é o mais interessado que você seja inteiramente revestido de conhecimento. Não só o conhecimento, mas a revelação dessa graça, dessa justificação pela fé. Ele é o maior interessado que você tenha todas as bênçãos dele. Mas é necessário que você creia. A única coisa que você pode fazer é acreditar e dizer, isso vai ser verdade na minha vida. Enquanto os irmãos cantam, fale com Deus, fale com o Senhor. Se você quiser ficar em pé, se você quiser permanecer sentado, fale com o Senhor, fala, Deus, me traz cada dia mais revelação dessa graça. Oh Deus, não me permita caminhar num mérito próprio, no merecimento. Oh Deus, não deixe que a justiça própria conduza a minha vida, mas eu quero decidir crer hoje. Eu decido acreditar que o Senhor é quem me justifica, que o Senhor é quem luta as lutas, que o Senhor é quem resolve os problemas da minha vida. E hoje eu decido lançar nos braços do Senhor. Hoje eu decido. Oh Deus. Hoje eu decido romper essa barreira que me prende. Hoje eu decido lançar fora os medos, os receios, os temores. Hoje eu decido entregar o meu controle ao Senhor. Hoje eu decido acreditar que o Senhor conduzirá a minha vida. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Se você ainda não recebeu, erga sua mão para nós vermos.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga isso mais uma vez antes de eu falar. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga pra ele. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pega o seu pão aí no seu lugar. Erga o seu pão. Diga assim: Senhor Jesus, meu coração se alegra, porque o Senhor é vida em mim. O Senhor me sustenta. O Senhor me conduz. O Senhor está comigo. O Senhor me fortalece. O Senhor me direciona. O Senhor é o centro da minha vida. E nós somos gratos por este pão. Em nome de Jesus. Erga o seu cálice. Diga assim: por este cálice eu tive acesso ao novo caminho, à nova aliança, à justificação, sem obras, sem merecimento, pela graça. Nós fomos justificados, nós fomos salvos, nós fomos livres, libertos do pecado, pelo Senhor, por este sangue. E nós declaramos que viveremos justiça, paz e alegria, porque o Senhor encobriu os nossos pecados, mudou a nossa natureza e nos deu acesso ao trono do Pai. Obrigado, Senhor. Participe no seu lugar. Enquanto você come, toma, agradeça ao Senhor por tamanha graça. Descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não esqueça disso. Deus já te justificou.
Você já é, aos olhos de Deus, santo. Então se veja como tal. Irmãos, hoje, amém. Olha para cá. Hoje é aniversário do querido Edilberto. Finalmente chegou a casa dos 30, né? Ok. Amém, irmãos? Nós queremos orar com ele, nos alegrar. O Edilberto e a Renata e a sua família são bênção nessa igreja. Tem edificado muito as nossas vidas. Tem mais alguém que fez aniversário hoje aí? Quem? O Felipe fez ontem. Quem é amanhã? Dona Lucilene. Vem aqui. Vem cá, Felipe. Vamos orar aqui. O Vanilson faz terça-feira também, então vem cá. Pastor Hélio. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Levanta a sua destra sobre a vida desses irmãos. Pai de amor, nós colocamos sim, Deus, o Senhor diante da vida deles, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Damos graças sim, Deus, por mais um ano da tua presença na vida desses irmãos. Abençoamos mais um ano que inicia. Declaramos sim, Deus, que a cada dia o Senhor vai estar revelando a bondade do Senhor, estendendo as tendas e abençoando a vida deles. Não vai faltar o mantimento, não vai faltar a revelação, não vai faltar a paz. A justiça, a alegria e a paz será com eles, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns. E o parabéns pra você. querida, felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas ao menino Chuchu. Uma salva de palmas. Chuchu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, um último aviso. Parou? No domingo da conferência, no dia 27, o nosso culto será na parte da noite, ok? Às 18 horas. Pastor Marcelo é o atual presidente da videira. Será uma honra tremenda tê-lo aqui conosco. E eu gostaria que você estivesse também, se programe para isso. No dia 27, pós-conferência. A conferência é sexta e sábado, e no domingo, às 18 horas, será o nosso culto aqui com o pastor Marcelo Almeida. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.